Meus irmãos, eu vou trazer uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração no livro de Daniel, no capítulo de número 1. É uma palavra bem conhecida que vai dizer assim: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, o rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, os quais levou para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da descendência real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, sábios em ciência e entendimento, no conhecimento, que tivesse habilidades para assistirem no palácio do rei e que lhe ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Quando Deus me trouxe esse texto, o Senhor, ele falava para mim a respeito da observação do inimigo, porque a escolha do rei Aspenaz quanto aos jovens foi muito direcionada. Ele pede para que trouxessem jovens que tivessem objetivos e adjetivos, aonde nós vemos que o olhar dele estava endereçado não só às qualidades, mas também na capacidade cognitiva daqueles jovens. Por quê? Porque aqueles jovens passariam a aprender a cultura dos caldeus. Então veja bem, que o rei Nabucodonosor pede, ordena a Aspenaz a trazer até ele jovens sábios, dotados, cheios de sabedoria, de conhecimento e instruídos dentro do contexto em que eles viviam. Ou seja, que conhecessem a sua cultura, mas que fossem instruídos agora a cultura dos caldeus. E sabe quando eu comecei a compreender a mensagem que o Senhor colocou no meu coração? Eu entendi que até o inimigo, quando ele vai escolher alguém para introduzir algo, para levá-lo para outra diretriz, ele não escolhe qualquer um. Assim como Deus não escolhe qualquer um. Você vê que há critérios para o inimigo fazer a sua escolha. Ele não quer qualquer homem, ele não quer qualquer mulher. Ele quer pessoas cheias de conhecimento, ele quer pessoas sábias, ele quer pessoas instruídas, ele quer pessoas de boa aparência. Ele chamou príncipes, pessoas que tinham linhagem real, aleluias. E aí, quando nós vamos trazer isso para o nosso tempo, por exemplo, para a obra de Deus, que é o nosso contexto, aí as pessoas querem fazer, ou estar na obra de Deus de qualquer jeito, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma sabedoria, sem nenhuma instrução. Você vê que o inimigo é tão perspicaz que ele vai trazer os critérios, ele vai enaltecer as qualidades, mas com um objetivo. Que objetivo é esse? Trazer para o contexto da Babilônia. Mudar a cultura, mudar a visão, mudar o entendimento daqueles jovens para que eles viessem agora a somar com o contexto babilônico. E quando nós falamos isso, às vezes tem pessoas que não aceitam, porque é aquele chavão, Deus não escolhe pessoas capacitadas. Na verdade, toda capacitação, ela vem do Senhor. Mas existem critérios de Deus. Esses critérios de Deus são internos. O inimigo, ele usa a aparência em primeiro lugar, porque você vê que quando o Nabucodonosor falar para Aspenaz, traz, ele vai dizer, traz de linhagem real e de boa aparência. E depois ele vai trazer os critérios internos. Deus é ao contrário. Deus primeiro olha o que o homem tem por dentro e em segundo plano, aleluia, vai ficar o que o homem tem por fora. Na verdade, Deus nem leva em consideração o exterior do homem,
mas o interior. E meditando dentro disso, nós precisamos pensar em algo. Por que para Deus as coisas têm que ser feitas de qualquer jeito? Por que para Deus as coisas têm que ser feitas de qualquer maneira? Por que o homem não pode buscar capacitação para elevar a obra do Senhor? Por que o homem não pode buscar sabedoria para elevar a obra do Senhor? Porque às vezes as pessoas pensam que tudo é no Espírito, tudo é na revelação. Mas Deus, ele busca pessoas que não só que deixem o Espírito ser introduzido neles de maneira que isso seja notório na vida dele, mas que ele mergulhe também dentro daquilo que Deus propõe. Se Deus te chamou para pregar, por que você não pode se aprofundar mais nas Escrituras? Verdade. Se Deus te chamou para louvar, por que você não pode se introduzir mais, né, no ensaio e na mensagem que está por trás daquela canção, daquela melodia? Se Deus te chamou para aconselhar, por que você não pode se aprofundar nos estudos quanto à orientação acerca, por exemplo, de famílias, de jovens, né, de mulheres, de homens, que hoje está faltando muito no meio do povo de Deus. E aí a obra do Senhor vai ficando limitada. Só que preste atenção nas diretrizes do inimigo. Eu quero que tragam jovens de linhagem reais, que sejam sábios e cheios do conhecimento, que tenham sabedoria e de toda instrução de cultura. Aí sabe o que Deus diz? Eu quero dar algo tão grande para você, mas você tem a mente tão pequena. Eu quero dar algo tão poderoso nas tuas mãos, mas você fica com a visão de galinha. Sabe que olha só o que está à frente do teu nariz. E Deus, ele está dizendo assim, abre a visão e amplia a sua mente, porque da mesma maneira que o inimigo te quer, eu também te quero. Só que Deus, ele te quer para exaltar a presença dele em você. O inimigo quer para te usar e para te lançar fora. Para se aproveitar apenas do que você tem, para usufruir apenas do que você tem, daquilo que você adquiriu com as experiências da vida, com a demanda da vida, né? E lançar você fora. Deus não. Deus, ele pega, ele diminui os seus defeitos, ele enaltece as suas qualidades, ele te capacita, ele te orienta e ele vai usar a tua vida para promover o reino de Deus. À medida que o nome dele vai sendo glorificado através da tua vida, Deus vai te dando estrutura para caminhar na presença dele, Deus vai te dando força, Deus vai te dando ânimo, e aquilo que para você parecia impossível dentro da sua capacidade, né? Deus, ele torna possível. Só que as pessoas hoje, elas têm trazido a obra de Deus e diminuído isso à medida que elas se sentem capazes. Mas a sua incapacidade não diminui o propósito de Deus na tua vida. Às vezes, nós nos prendemos a coisas tão pequenas, a coisas tão irrisórias diante da proposta de Deus, do propósito de Deus, da promessa de Deus, né? E quando o inimigo, ele vê a chance de promover aquilo que ele está prestes a fazer, ele quer o melhor para ele. E nós podemos olhar isso, né, na visão espiritual, dizendo, por que se o inimigo quer o melhor para fazer a ruína, para trazer a ruína, por que eu não posso ser o melhor para trazer a promoção do reino do céu na terra? Por que eu não posso adquirir mais sabedoria, mais conhecimento? Porque eu não posso me lançar, né, nessa obra como fez Sadraque, Mesaque e Abednego, que também eram príncipes, que também foram meninos que foram levados cativos para a Babilônia, mas a Babilônia não foi introduzida dentro deles. Pelo contrário, o reino de Deus se manifestou na vida deles à medida que eles defendiam a sua crença, defendiam a sua fé e defendiam o seu Deus. Acima de tudo, defendiam o Deus dos judeus. E nós vemos que hoje nós precisamos, às vezes, bater na mesma tecla quanto à busca, quanto à entrega, quanto à oferta, quanto ao desempenhar da obra, porque as pessoas não querem mais vivenciar isso de maneira efetiva. Elas querem viver isso de maneira superficial. Só que nesta manhã Deus está dizendo, você vai sair da superficialidade. O que Deus vai dar para você não é só para somar para a sua vida contemporânea, não é só para somar para a sua vida secular, mas é para somar para o reino de Deus.
Você vai ser uma ferramenta de expansão do reino na face da terra. Ainda que você esteja no contexto do inimigo, ainda que o inimigo te olhe e diga, eu quero você para mim. Deus vai dizer, não, esse aí eu escolhi para fazer a diferença no meio da Babilônia. Esse aí eu escolhi para fazer a diferença, né, dentro do terreno do inimigo. Porque o terreno era babilônico. Mas o que estava, os homens que estavam lá, eram homens escolhidos por Deus. Jovens diferenciados, jovens que Deus olhou e disse, esse aí não vai se corromper. Ele também é dotado de toda sabedoria, ele também é dotado de todo conhecimento, ele também é dotado de toda instrução, ele é sábio, ele é inteligente. Sabe o que Deus está dizendo? Começa a usar a tua inteligência para o reino de Deus, porque se você não usar a sua inteligência para o reino de Deus, o inimigo ele vai observar isso, ele vai dar um jeito, né, de usurpar isso e levar isso, né, para o crescimento do reino das trevas. E nós estamos aqui para dissipar isso. Nós estamos aqui para ser instrumentos da verdade do reino. E a verdade, aleluia, que as pessoas hoje até querem se tornar resistente, mas é uma verdade que penetra. À medida que o tempo vai passando, nós vamos entendendo que a necessidade hoje da obra de Deus não são só pessoas que estejam presentes com o seu corpo, mas estejam presentes com as suas mãos, com seus pés, com o seu conhecimento, com aquilo que Deus promoveu na vida dele à medida que ele foi passando experiências. Deus, ele conta com você. Deus, ele precisa que você se levante. Não dê vazão para o inimigo pegar aquilo que você tem de melhor para usar a favor dele. Não dê. Porque o inimigo hoje tem pegado pessoas que têm conhecimento, que têm sabedoria, mas que não sabe usar isso de maneira correta a favor do reino dos céus. E aí, sabe o que acontece? Ele começa a dar lugar para o adversário. Você percebe que ao longo do texto é proposto a esses jovens que vinham comer do banquete do rei. Mas aí Daniel se levanta e diz assim, nós não vamos comer do banquete do rei. Nós não vamos participar disso. Por quê? Porque Daniel é judeu. E Daniel, ele tem uma cultura, e a cultura é, eu preciso ver como está sendo feita essa alimentação. Porque Daniel sabe que na Babilônia, a alimentação está sendo oferecida a outros deuses. Isso é o quê? Isso é conhecimento de cultura. Os babilônicos não conheciam a cultura dos judeus, mas os judeus conheciam a cultura da Babilônia. E quem conhece o terreno que está, aleluia, sendo introduzido, não permite que os seus costumes, que os seus princípios e os seus valores sejam corrompidos. Tem muita gente perdendo princípios e valores por pouca coisa, por causa de uma palavra, por causa de um ambiente, por causa de uma companhia. Mas a sabedoria que Deus dá aos seus servos permite ele discernir não só o ambiente que ele está, mas também as pessoas que estão à sua volta. E o que eles querem fazer com aquilo que ele tem de melhor, que é aquilo que está dentro dele, que é aquilo que está na sua mente, que é aquilo que está no seu coração, que é a sua capacidade de raciocínio, de compreensão, de discernimento, de sensibilidade. E hoje a igreja precisa disso. Então que nós venhamos trazer isso para o reino, né, de uma forma efetiva, de uma forma notória, de uma forma que o nosso adversário venha a ser confundido. E isso não venha a ser usurpado, isso não venha a ser roubado de nós, para que verdadeiramente o reino dos céus venha a ser uma expansão na terra. Essa é a palavra do Senhor para esta manhã. Eu espero que você medite um pouco mais nessa mensagem e que você entenda que Deus te chamou para somar na obra dele, que Deus te chamou para fazer a diferença no reino dos céus. Que Deus abençoe a sua vida. Fica com a paz do Senhor Jesus. Amém, amém. Palavra abençoada, você ouviu aí, medita nesta palavra, não deixa cair uma só palavra, tá? Deixa que a palavra penetre na sua mente, faça a devida transformação e que o Espírito de Deus faça uma obra linda na sua vida.